Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello falando de São Paulo, hoje dia 2 de junho, um pouco mais cedo, 19h30. E como ontem, no vídeo 169, eu falei sobre o anticristo, achei que nada melhor que falar hoje sobre as duas testemunhas mártires. E é o vídeo de número 160, pelo que peço a sua gentileza de inscrever-se no canal, clicar no joinha, e assim você estará me ajudando a difundir a palavra de Deus. Da mesma maneira que eu me referi ao anticristo, de que se eu escrevesse sobre ele, eu ocuparia apenas meia página de um pretendido livro, a mesma coisa digo sobre as duas testemunhas mártires. Apesar de serem claro, um pensamento, um estudo diferente, misterioso, porém tão rico, sabe, de poder, de virtude, de presença de Deus na terra, ainda que muitos achem que após o arrebatamento da igreja não haverá mais a ação do Espírito de Deus aqui na terra. Isso é um equívoco. Deus nunca se ausentou da terra, do planeta Terra. Isso é bom tomar conhecimento. E assim como houve na chegada do Senhor, na primeira vinda do Senhor, para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados da humanidade, haviam muitos judeus fiéis, esperando a redenção de Israel. A gente cita entre eles Zacarias, pai de João Batista, o profeta, sua mãe Isabel, Ana, Simeão, que esperavam com um coração ardente quando viria o Messias. E eles tiveram esse prazer imenso de receber o Messias. Pois bem, eu inclusive estava me lembrando do texto lá que nós vamos entrar já em Apocalipse 11, Mateus 17, é uma descrição só de Mateus nesse sentido, quando Jesus se transfigurou diante de 3 discípulos seus, Pedro, Tiago e João. Foi lá para o monte, Jesus foi orar junto com eles e tal, e de repente uma nuvem o ocultou, ele se transfigurou, e naquele momento apareceram Moisés e Elias, e ele concluiu aquelas notas com seus discípulos, quando fez a seguinte referência, pois eles tinham interrogaram, perguntando por que os escribas diziam que Elias tinha que vir antes do Messias, antes do Senhor, para restaurar todas as coisas. E Mateus descreve assim, no capítulo 17, verso 12, digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos, eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Nós sabemos que João Batista foi um grande profeta. Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele. Realmente um ministério curtíssimo, mas de uma plenitude, de uma virtude muito grande. Custou a cabeça de João, ele veio abrir caminho, abrir espaço para o Messias, para Jesus, batizou muita gente no Rio Jordão e denunciou os pecados também no governo regencial dos que cuidavam de Israel, da vida política de Israel, da vida pública de Israel. Agora falamos sobre a vinda do anticristo. Ele vem em um momento desastroso da política mundial, da economia mundial, talvez não tão desastroso assim, porque nós somos testemunhas de o quanto as economias têm crescido no meio dessa dificuldade toda. E o avanço também do conhecimento, da tecnologia, do uso da internet, da inteligência artificial é o que mais se comenta hoje, a ida do homem ao espaço. Recentemente, Estados Unidos enviou um foguete para lá com tripulado. Agora no capítulo 11, aí que nós vamos ver. Eu não vou ler todo o texto, porque o tempo não iria permitir, mas eu gostaria de ler do versículo 7
o suficiente para que a gente possa compreender o assunto. Você pode ler em casa todo o capítulo 11, até o versículo de número 14, quando soa a sétima trombeta, e fica nessa parte do texto do capítulo 11. Quando essas duas testemunhas, que são chamadas também de semelhante a uma vara e uma cana, e eles, para medir o átrio, uma linguagem figurada também, simbólica. E a partir do verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Faz lembrar João Batista, não? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Jazerá os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então já sabemos o significado da praça, onde a praça fica. E homens de vários povos e tribos e línguas, nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Lembra que por 3 anos e meio Elias profetizou sobre a terra de Israel e não choveu, não caiu uma garoa sequer? Exatamente isso, 3 anos e meio. E não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Até aqui dá para a gente refletir, né? Bem, eu estava lendo aí, eu gosto sempre, quando vou falar alguma coisa, eu gosto de pesquisar e ouvir a opinião das demais pessoas. Como eles criam argumentos, ilações, como eles, se abraçam com a teologia para tentar explicar e etc. Tal. Outros fazem as diversas considerações. Há quem diga que seja Moisés e Elias, há quem diga que seja outro profeta, há quem diga, inclusive, que eles representam o Antigo e o Novo Testamento. Nada disso tem a ver com esses 2 homens que Deus levantará na terra de Israel para profetizar acerca do anticristo, acerca da imoralidade no mundo todo, do pecado no mundo todo, porque a sua profecia não terá um alcance somente dentro de Israel. Percebam que quando eles são mortos e postos seus corpos em praça, o que acontece aqui? O mundo inteiro comemora, faz festa. Eu acredito que será a maior festa quando esses homens forem vistos pela televisão no mundo inteiro que estão mortos. Mas vai acontecer uma coisa, um milagre muito grande aqui. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Aí houve um grande terremoto na terra. E nesse terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. Quem são essas 2 testemunhas? Por favor, não fiquem dando ouvidos a quem cria ideias imaginativas, de que é este, que é aquele, aquele outro. Não, são judeus, a semelhança daqueles que nós estamos aqui, que esperavam o Messias, que não aceitavam, as heresias e não aceitavam as coisas que estavam acontecendo no Estado de Israel, como o Messias travestido, o falso Messias, o anticristo, travestido de Messias, querendo parecer Deus, sentado no trono de Deus. Judeus piedosos existem na terra de Israel. E quando esses fatos acontecerem, a igreja já foi arrebatada, por 1260 dias eles estarão profetizando contra esse inimigo e também exatamente contra o mundo todo por conta dos seus pecados, da sua flagrante desobediência. Então o que vai acontecer?
logicamente, eles atormentarão, matarão os dois e serão postos os corpos numa praça, não se permitirá que eles sejam enterrados, para que todos vejam o corpo daqueles que atormentaram por tanto tempo, 3 anos e meio atormentando. Só que, além do arrebatamento deles, o Espírito de Deus desceu sobre eles e os levou à vista de todo mundo. Exatamente é o que diz aqui. Depois daqueles dias e meio, os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Não precisavam mais. Isso foi uma coisa... Imagine essa visão, essa imagem vista pelo mundo inteiro. Que coisa terrível. Deus é maravilhoso. Então, logicamente, são profetas no espírito de Elias ou no espírito de João Batista, que João Batista estava no espírito de Elias, ou seja, com a mesma, digamos, com a mesma virtude, com o mesmo poder, com a mesma dimensão ministerial de Elias, estava João Batista, assim estarão esses 2 profetas, que serão nada mais, nada menos, qualquer nome que você queira dar. Mas não é Elias, não é Enoque, não é nenhum dos profetas do Antigo Testamento, e nem o que se queira criar de argumentos sobre eles. Fiquemos só com a Bíblia. A palavra de Deus é muito importante. E além do mais, não será para o nosso tempo, mas que eu me regozijo com isso que vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Ei, vocês que hoje zombam de Deus, ei, vocês que hoje escarnecem do Senhor, dos crentes, falam mal de todas as maneiras, o tempo vai chegar e vocês não irão suportar. Beijo a todos, Deus os guarde e vos abençoe, no maravilhoso e sublime nome de Jesus. Não esqueçam, hein? Compartilhe esse vídeo, me ajude, tem muito mais coisas por aí.